E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Mais uma vez, estamos tão agradecidos por participar desta humilde reunião, nesta manhã de domingo, que é uma manhã especial para nós, uma manhã de revelação, de renovação, de restauração, de gratidão, Pai, pela vida que nós temos, Pai. Não somente a vida natural, mas também a vida eterna que cremos, porque recebemos, Pai, crendo em Jesus Cristo, crendo em sua morte no Calvário, Pai, crendo que o Senhor se fez carne, Pai, e desceu, Senhor, para fazer a nossa redenção, ser o nosso parente redentor, Pai. Senhor, que nesta manhã, Teu Espírito Santo, Pai, possa encher nossos corações, nossas almas, Pai, visitar nossos lares, visitar nossas famílias, visitar Teus filhos, Pai, que estão, Senhor meu Deus, espalhados, Pai, deste globo terrestre, Pai, nos quatro cantos deste globo terrestre, Pai. Visita Teus filhos nos lugares mais longínquos e distantes, Pai. Supra a necessidade de cada um deles, Pai Celestial. Seja qual for a sua necessidade, sendo tanto no âmbito natural quanto no espiritual, Senhor, venha suprir a necessidade dos Teus filhos, Pai, para que haja grande contentamento, grande alegria, Pai, neste coração, nesta alma, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, que não tem distância, não tem nada que impeça o Senhor de agir, Pai, porque o Senhor age, se move através da fé, e aquele que crê, Pai, aquele que crê e confia, será abençoado, Pai, já é abençoado, Senhor. Ô Senhor, tome agora a direção, a primazia, reina aqui, Pai, e abençoa a palavra que vai ser ministrada, Pai. Senhor, unja ela, Pai, que ela venha ungida para cada um de nosso coração, de tal forma, Pai, que haja grande contentamento e alegria, Pai, por estarmos na Tua presença, porque a Tua palavra diz, Senhor, que na presença do Senhor a fartura de alegria, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e Te agradecemos, hoje para todos sempre. Amém. Oh, meus irmãos, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, tá? Nós temos aqui, né, uma leitura para ler. Deixa eu abrir aqui, é Isaías, certo? Isaías, mas é só para o começo, tá? Isaías, capítulo 60, e o verso
de número 16, tá? Para nós meditarmos aqui um pouquinho na palavra do Senhor. Isaías, capítulo 60. E o verso de número 16, aonde a palavra de Deus diz assim: e mamarás, certo? E mamarás o leite das nações, e alimentar-te-ás ao peito dos reis. Então sabereis que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Remidor, o poderoso de Jacó. Que o Senhor abençoe sua palavra. Sentai-vos, meus amados irmãos. Glória a Deus, tá? E sentado, nós vamos ler mais um outro livro, tá? É o livro de Ruth. Capítulo de número 2, e o verso de número 20, aonde a palavra do Senhor diz para nós: então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Amém? Então nós vamos chegando, meus irmãos, tá? Na terceira parte da mensagem que nós estamos pregando da série A Redenção, desde antes da fundação do mundo. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a redenção desde antes. Então nós estamos hoje na terceira parte, tá? Hoje nós vamos falar sobre o parente redentor. E esse parente redentor é Jesus Cristo. Você crê nisso? Glória a Deus, tá? Então, vamos seguindo aqui, dentro dessa mensagem, aonde o irmão Brana, ele vem e diz para nós: só um minutinho agora, tá? Inimigo é sujo, né, Manjei? Mas a gente tem que ter calma. É uma mensagem muito boa, muito importante, muito séria para nós. E aí a gente já pode saber que a coisa ia ficar um pouquinho, mas a gente vai ter calma, tá? Deixa eu sair daqui dessa página. Deixa eu entrar na próxima página aqui. Para nós pegar aqui o nosso tema, meus irmãos, tá? Só um minutinho. Certo. Vou pegar aqui. Pega aqui, tá? Certo. A Bíblia inteira, ela conta uma única história. E é a história da redenção, meus irmãos, tá? Quando Adão caiu, ele perdeu a comunhão. Ele também perdeu a sua herança. Ele perdeu o domínio e vendeu toda a raça humana ao pecado. E a grande pergunta passou a ser: quem pode trazer o homem de volta? Pois que o homem caiu, né? Quem
pode trazer o homem de volta? Toda a Bíblia responde: o parente redentor. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, a Bíblia diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem perdeu sua herança. Você vai ver essa escritura no livro de Gênesis capítulo 3. Também tem outra escritura no livro de Romanos capítulo 5, versículo 12. E Adão não perdeu apenas o jardim. Ele perdeu a sua autoridade. Ele perdeu vida eterna. Ele perdeu a comunhão com Deus. Certo? E ele perdeu também o direito à herança. Foi exatamente isso que João vê em Apocalipse capítulo 5. Ninguém podia tomar o livro, porque ninguém tinha o direito. Primeiro selo, o Mambrano explica que o livro representa a escritura da propriedade perdida por Adão, e somente o Redentor podia tomá-lo. E quem podia redimir? No livro de Levítico, capítulo 25, você pode ler, tá? Mostra ali, tudinho ali a trajetória, certo? Como era que a própria lei de Deus, certo? Ela requeria um redentor, ou um remidor, para trazer de volta uma herdade perdida, certo? Então, se a própria palavra de Deus, ela tem as suas leis, ela tem que ser cumprida, certo? Então, para nós sermos resgatados de onde o nosso pai Adão deixou nós, certo? Tinha que ter, pela lei de Deus, um parente redentor. Tinha que ter alguém que era digno. Mas quem era digno? Porque você lê Apocalipse capítulo 5, você vê que quando abre o quadro e João vê ali o livro selado, fechado, você vê que ele chora, certo? E a voz: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de pelo menos desatar seus selos para abrir o livro? E ninguém se manifestou, e João chorou, porque não tinha nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra ninguém que era digno. E quando João estava ali em pranto, que drama, né, meu irmão? Quando João estava em pranto, em choro, não por emoção, certo, meu irmão? Porque nós podemos chorar por emoção, né? Mas aquele quadro ali, irmão, certo? Era um quadro muito triste, porque tudo estava perdido se não houvesse alguém. E ele chorava muito. E quando ele estava chorando, diante daquele drama, o ancião disse: não chore, João. Glória a Deus, amém? Duas palavras ele usou: não chores. Vamos seguindo aqui, meu irmão, tá? Glória a Deus. A lei estabelecia 4 exigências. O Redentor precisava ser parente. E no livro de Hebreus, capítulo 12, 14, a Bíblia diz que ele, Jesus, participou da carne e do sangue. Ele era um parente, ele era um homem, ele se tornou humano, certo? Glória a Deus, para poder fazer a nossa redenção, trazer a nossa redenção. Segundo, ter direitos legal. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz: Cristo nasceu sem pecado. Glória a Deus, amém? Porque todos nós nascemos em pecado, mas houve um que nasceu sem pecado, e esse foi Cristo Jesus, amém? Glória a Deus, para ter esse direito legal, para fazer a nossa redenção. Terceiro, ter condição de pagar o preço. E no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, a Bíblia diz: não foi com ouro e nem prata que nós fomos comprados, certo? Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Então, certo? Foi o seu próprio sangue que nos comprou. E o quarto, querer redimir, certo? Não era só, não, ele teria que
querer também redimir, certo? E nós vamos ver no livro de São João 10:18, Jesus disse: eu dou a minha vida, amém? Livremente, sem ninguém forçar, eu dou a minha vida, certo? Glória a Deus, porque ele veio para fazer isso, certo, meu irmão? Ele queria redimir, certo? Então, no livro de São João 10:8, ele diz: dou a minha vida. Agora, nós vemos aqui um quadro muito interessante, segundo o livro de Ruth, que nós lemos, 2, você vai ver capítulo 12, capítulo 13, capítulo 4, mais interessante para nós é o capítulo 4, onde desde o primeiro ele narra a história de Boaz, tá? Capítulo 4. Então, o irmão Brana, Boaz cumpriu esse requisito em figura, certo? Porque lá ele redimiu Noemi, mas ele não redimiu só Noemi, ele redimiu tudo que Noemi tinha, que Elimeleque tinha antes dele ir para os Moabitas, certo? Ele deixou lá. Houve muita fome, então vamos, Ruth, bora levar nosso filho, bora Malom, bora Quilom, bora, vamos aí, certo? Vamos trabalhar lá na terra dos Moabitas, deixa aqui nossa herança, que um dia a gente volta, né? Só que ele morreu lá na terra dos Moabitas, Malom morreu na terra dos Moabitas, Quilom morreu nas terras dos Moabitas, certo? E passou o tempo, e quando Ruth veio, glória a Deus, então ela precisava de ter aquilo que era dela, e ela só poderia ter aquilo que era dela através, certo, do parente, que poderia fazer, glória a Deus, essa remissão, e esse era Boaz, e Boaz foi um tipo que prefigurou, certo, a verdadeira redenção que o nosso Jesus fez por nós, amém? Jesus cumpriu perfeitamente, e agora a deidade tornou possível a redenção. Aqui entra a mensagem da deidade de Jesus Cristo. Se der tempo, eu vou ler, tá? A mensagem da deidade de Jesus Cristo, a partir do parágrafo de número 45, 53, 52, 59, certo? Está tudo marcado aqui para a gente ver, certo? Então, aqui entra a mensagem da deidade de Jesus Cristo. O Redentor precisava ser homem, mas precisava possuir vida suficiente para redimir toda a raça. Nenhum profeta podia, nenhum anjo podia. Então, Deus se fez carne. 1 João 1:1, certo? João, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 14, 1 Timóteo 3,16, Isaías 6,9. A deidade mostra que não foi outro que morreu, foi o próprio Deus manifestado em carne, tornando-se nosso parente. Irmãos, isso aqui é a mensagem da deidade, certo? E mais o profeta William Branham, mais João, reprofetizando nesses últimos dias. Isso aqui é um tapa na cara dos Satanás, porque Satanás na terra, ele plantou uma semente de discrepância, ele plantou um ensinamento falso, que existe 3 deuses no céu, existe o Deus Pai, existe o Deus Filho, existe o Deus Espírito Santo, certo? Mas João, no livro de Apocalipse, ele foi levado ao céu em espírito, e ele viu um trono e um assentado no trono, certo? Glória a Deus, amém? Então a mensagem, por isso que o diabo nos odeia. Quando você vê alguém odiando esta mensagem, e nós que somos a mensagem, não é eles, é Satanás neles, certo, meu irmão? Porque o único que odeia a Deus é Satanás. E o Mambrana vem e diz que Satanás odeia a Deus, e ele jurou que tudo aquilo aonde Deus colocaria o seu coração, ele perseguiria, ele procuraria destruir, ele procuraria matar, certo? Então é por isso que nós somos odiados. Agora, se você não é odiado por Satanás, você é amado por ele, porque você nunca foi de Deus. Porque o povo de Deus sempre ele é um povo odiado.
E ele é um povo oprimido, e ele é um pequeno rebanho, nunca uma grande multidão, sempre um pequeno rebanho. Amém. Certo, meus irmãos? Então vamos seguindo aqui. Glória a Deus. Não foi outro que morreu, foi o próprio Deus manifestado em carne, tornando-se nosso parente. Na mensagem da deidade de Jesus Cristo, o irmão Branham enfatiza que Deus estava em Cristo, realizando a redenção, fazendo-se nosso parente para pagar o preço. O primeiro selo revela o parente redentor. Em Apocalipse 5, João chora. Ninguém podia abrir o livro. Então aparece o Cordeiro. Não aparece um profeta, não aparece um anjo. Sai o Cordeiro ensanguentado. Não como Hollywood mostra. Eu já vi filmes mostrando o livro de Apocalipse, e quando João olha quem está lá, um cordeiro, um animal, com a lã vermelha de sangue, sentado, meu irmão. Isso é a maior da ignorância, certo? Porque João, o profeta que veio para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo, ele mostrou para ele, olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus não animal, o Cordeiro de Deus, o próprio Deus, certo? Em carne, que vem para morrer, ser sacrificado, para dar sua vida em resgate da nossa e fazer a redenção, certo? Foi isso que João viu. O livro de Apocalipse é um livro de símbolo. Ele viu um cordeiro ensanguentado, como que havia sido morto. Qual era o cordeiro que havia sido morto? Jesus Cristo. Foi isso que ele viu, certo, meu irmão? Glória a Deus. E aí Hollywood, os filmes, né, colocam lá. O irmão Jair que me conta essas coisas. Estava lá o cordeiro, né, com a pele, e as pessoas, glória a Deus. Meu irmão, se não tiver um profeta, você é tão cego, meu irmão, quanto o morcego é de dia, certo? Tem que ter um profeta para revelar, certo? E é por isso que o diabo não gosta de ser revelado, né? Porque um profeta, a palavra de Deus vem e desnuda ele, aí ele cega as pessoas. Ele usa os teólogos, e os teólogos com suas mensagens muito bem elaboradas, vem e diz: olha, é um falso profeta. Branham é falso profeta, certo? Branham, ele criou uma seita, certo? O falso profeta metendo medo nas pessoas para não ouvirem o profeta verdadeiro, certo? Mas você se lembra que quando Jesus caminhou sobre as águas, e os discípulos dele pensavam que era uma assombração, que era um fantasma, um espírito que vinha andando sobre as águas? Naquele tempo já havia isso, senão a Bíblia não narrava. Aí Jesus veio, e eles estavam todo mundo em pânico já, gritando. Eu posso imaginar já querendo se jogar na água, gritando, um abraçando o outro, com medo, até que ele parou e disse: não temas, glória, amém? Não temas, porque não sou um espírito. É a mesma coisa hoje, quando ele desce em Apocalipse, certo, meu irmão, capítulo 10, ele põe um pé sobre as águas e outro sobre a terra. É Deus novamente andando entre os humanos, e o diabo dizendo: ele é um falso profeta, ele é o anticristo. Aí ao eleito ele diz: não temas, sou eu, amém? Só o eleito compreende, só o eleito ouve essa voz dizer: não temas, sou eu, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome. No ministério do Filho do Homem, certo? No ministério do sétimo anjo, cumprindo o ministério do Filho do Homem, sou eu, abrindo os selos, revelando os selos, certo? Para vocês, minha igreja eleita, eu não abro os selos para o mundo não quer nada dos selos, porque é na abertura dos selos, glória a Deus, que Deus mostra, antes de ele mostrar o anticristo, ele mostra a nossa redenção, certo, meu irmão? Glória a Deus. Vamos seguindo aqui, senão vai ficar muito longa a mensagem. Glória a Deus, certo?
não apareceu um profeta, não apareceu um anjo, saiu o cordeiro ensanguentado. No primeiro selo, o irmão Branham mostra que Cristo deixa a sua posição de intercessor, toma o livro e começa a reclamar tudo aquilo que comprou pelo seu sangue, certo? Isso mostra que a redenção foi paga na cruz, mas a posse da herança começa quando o Redentor toma o livro, certo? Glória a Deus. O parente redentor recupera. Ele recupera a nossa comunhão. Hoje nós temos comunhão com Deus. Não pense você que nós vamos ter só comunhão com Deus quando nós chegar lá, certo? No arrebatamento. Não. Glória a Deus, certo? Porque Deus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. E o Espírito Santo é a mensagem da hora, é a mensagem do dia. Quando você toma a mensagem do dia, você está tomando Deus para a sua vida, você está trazendo Deus para a sua alma, você está tomando Deus para o seu coração, você está tomando Deus para ser o seu guia. Aleluia. Glória a Deus, amém? Amém? E como guia, Ele vai nos guiar fora das denominações, Ele vai nos guiar para a sua palavra. Lembre-se do Reis Magos, quando a luz apareceu do nascimento, o sinal, o Reis Magos estava onde? No Oriente, no Ocidente, certo? E ele veio guiando 2 anos, ele veio guiando eles, fora de denominação, fora de organização, mas quando chega em Jerusalém, a cidade, a capital mais religiosa do mundo, sumiu. Cadê a luz? Sumiu. Confusão, certo, meu irmão? Faz com que a revelação suma. E o que aconteceu? Quando eles entraram lá, cadê a luz? Certo? Sumiu. Vamos procurar. Onde está ele? Eles pensavam, porque a luz desapareceu, que Jesus estava ali em Jerusalém. E eles não sabiam de nada. E só estavam seguindo a luz. E aí quando eles chegaram lá e começaram a indagar, onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Onde ele está? Porque nós vimos sua estrela lá no Ocidente e viemos para adorá-lo. Nós queremos adorá-lo. E vocês podem nos dizer aonde é que ele nasceu? Vocês podem nos dizer aonde ele está? E eles foram ao palácio de Herodes. E Herodes não sabia de nada. Os assessores de Herodes não sabiam de nada. O povo de Jerusalém não sabia de nada. E aquilo causou um rebuliço. Dentre eles, Herodes chamou todos os sábios. Bora, chama aqui todos os escribas. Vamos indagar. Aonde tem uma profecia dizendo aonde o Cristo nasceria? E olha quem profetizou. Foi Balaão, né? Se eu não me engano, foi Balaão, ou foi, se eu não me engano, Balaão que profetizou. Tu, Belém de Judá, não será a menor entre todas as cidades, certo? Aí encontraram em Belém. A Bíblia diz que ele nasceria em Belém, certo? A Bíblia apontou para nós que João viria em Apocalipse 10, do 8 ao 11, certo? E quando esse ministério acontecesse, era onde os eleitos iam estar, certo? Ali, assessorado pela Escritura, recebendo a luz, né? E toda a revelação dos selos. E aí em Belém, ainda falta ainda uma boa caminhada para você chegar em Belém. Da denominação para essa mensagem é uma boa caminhada, não é assim não, certo, meu irmão? Porque você vem todo sujo, você vem todo enlamacento, e aqui o Espírito Santo vai limpando você, a mensagem vai limpando você, tira de você doutrina da Santíssima Trindade, tira de você mundanismo, tira de você tudo que não presta, amém? E então, quando você começa a crer na palavra do dia, Deus olha e começa a se ver em você. Você começa a refletir a imagem de Deus. Porque quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, Ele disse, quem dentre vós pode me acusar de incredulidade? Porventura, eu não cumpro tudo aquilo que o Messias deveria cumprir na sua vinda?
Amém? Ninguém poderia dizer que Jesus ele era, certo? O incrédulo. Assim também, quem pode dizer que nós somos incrédulos? Porventura, nós não cremos naquilo que a Bíblia diz que viria para nós? Nós não recebemos a mensagem de uma só pessoa novamente para nós? Então, quem é que pode nos acusar? Né, meu irmão? De sermos incrédulos. Glória a Deus. Certo? Então, deixa-me ver aqui. Saiu daqui da posição. Sim. Certo, né? Eu li isso aqui, meus irmãos. 1 Pedro, nosso... Não, né? Não. Chegar e fica cansado. Certo? Vamos ver aqui mais um pouquinho. Agora sim. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Eu já li 1 Timóteo 3,16, ainda não, né? Então quer dizer então que a mensagem ainda tá boa. Dou minha vida, né? Já dei aqui, né? Boaz cumpriu isso em figura. Jesus cumpriu perfeitamente. Certo? Meu Jesus. Só Deus, né, meu irmão? Vamos voltar de novo. Meu Jesus. Que isso, pai. Vamos lá. Tem paciência, né, irmão Gê? Amém. Tem paciência. É cedo ainda. Eu vou marcar para o senhor, irmão, vou dizer para o senhor, tá, irmão Jair, qual é o tópico que eu estou, tá? Para se eu me aqui, o senhor diz, ó, o tópico tal. Certo, a lei. Tem direito legal, já li. Certo. Eu já li o segundo. Já li o livro Romanos. Não, eu acho que eu já li o segundo tópico. Dou a minha vida. Então Boaz cumpriu isso em figura, Jesus cumpriu isso perfeitamente. Eu já li aqui também o tópico 3, irmão, já li, tá? Já li aqui, a deidade mostra que não foi ouro, não foi outro que morreu, foi o próprio Deus manifestado em carne, tornando-se nosso parente. Certo? Já li. Tópico 4, primeiro selo revela. Tópico 4 já li também. Certo, irmão Jair? Apocalipse 5, João chorou, ninguém podia abrir o livro. Então aparece Cordeiro. Não apareceu um profeta, já li também. Tópico 5, o parente redentor recupera. Ele recupera a nossa comunhão. Efésios 2, já li, né? Então já li aqui Romanos, certo, vamos ler aqui que ele recupera a nossa comunhão, Efésios 2,13. Ele recupera a nossa identidade, Romanos 8, do 15 a 17. Ele recupera a nossa herança, 1 João 3, 1 a 5. Ele recupera o nosso corpo glorificado, Romanos 8, 23, o domínio da terra, Apocalipse 5, 19 e 10, 9 ao 10, tudo que Adão perdeu, Cristo comprou, certo? Então, Ruth termina com Boaz recebendo sua noiva. Apocalipse termina com o Cordeiro recebendo sua noiva. A Bíblia começa com uma herança perdida, termina com uma herança restaurada. O parente redentor não veio apenas perdoar pecado, ele veio restaurar completamente tudo aquilo que foi perdido no Éden, certo? Então a pergunta à igreja: você conhece Jesus apenas como Salvador? Ou já o reconheceu como seu parente redentor? Aquele que pagou o preço, tomou o livro da redenção e está restaurando toda a herança dos filhos de Deus, certo? Deixe-me ler aqui um parágrafo da mensagem. É a deidade de Jesus Cristo. Deidade de Jesus Cristo. O Ombrana vem diz, 45, o Ombrana vem diz para nós. Agora, é para isso que ele veio. Ele quem? Jesus. Ele veio para ser um redentor. E antes que Deus pudesse ser o redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um redentor parente. Ele tinha que ser nosso parente. E Deus no princípio
fez o seu primeiro homem. Não, mas eu não quero ler isso, tá? Não quero, porque não é isso que nós estamos lendo. 45, 53, o irmão Brana vem e diz: então, a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo, seria fazer, descer e redimi-lo. Ele poderia não mandar algum outro. Ele não poderia enviar um anjo. Isso não estaria certo. Porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem era ele mesmo descer para redimi-lo. Certo? O irmão Brana, ele no 54, ele dá uma ilustração aqui, né? Se ele fosse um juiz. Vamos ver, mas vamos 55. Agora olhem, eu quero que vocês observem algo. Então, quando isto, a única maneira que o próprio Deus poderia redimir este homem, era descer e tomar sua herança. E isso era uma lei que foi dada por Moisés, da redenção, que tinha que ser através de um redentor parente, um homem que primeiramente fosse digno, um homem que valesse o preço, um homem então que desse um testemunho público e redimisse a herdade perdida de alguém que tinha caído. E então Deus foi digno. Ele desceu há cerca de 1900 anos atrás, na forma de um bebê, nasceu numa manjedoura, fez sombra pelo Espírito Santo, não nasceu por desejo sexual. Ele foi Deus, o sangue de Deus estava dentro dele, certo? Glória a Deus. Aí uma Brana vem e diz: portanto, 58, portanto, quando Maria, não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho, Deus, o Jeová Todo-Poderoso, e ele fez sombra, e Deus é o Criador, que criou as células do sangue no ventre de Maria, não conhecendo nenhum varão, de modo algum, e isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus, para nos redimir da nossa vida, que entra aqui, nascido por desejo sexual. É a nossa, né? Mas a dele não, certo? E logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel na cruz do Calvário. E hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Agora, isso é certo. Nós somos redimidos pelo sangue de Deus. A Bíblia diz: nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do próprio Deus, certo? Que uma Brana vem e diz que é o sangue criativo de Deus. Jesus não era nem gentil, nem judeu. Jesus era Deus, certo? É isso que eles não entendem, não compreendem, certo? E por isso que eles têm Jesus como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não existe Santíssima Trindade, existe um Deus, certo, meu irmão? Que manifestou como Pai na criação, Filho na redenção, Espírito Santo na consolação. Tudo que Deus era, ele se derramou em Jesus. Tudo que Jesus era, se derramou na igreja. Quem é essa igreja? Nós, certo, meu irmão? Glória a Deus. Como foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue. Como poderia ser? Porque foi o sangue criativo de Deus, que ele criou para nos redimir, e veio e morou naquele mesmo corpo que ele criou. Portanto, ele não podia, Deus tinha que sofrer tentação, ele não podia sofrer tentação, ele tinha que sofrer a tentação sexual, ele tinha que sofrer todo tipo de tentação, ser tentado pelo diabo em riquezas e poderes e domínios e assim por diante. Por isso que quando Satanás levou ele lá no monte, ele disse: se tu prostrares, me adorares, te darei todo o reino da terra. O que era isso? Era o diabo tentando Deus. Mas só que Jesus sabia que tudo é dele, certo? Ele sabia que tudo é dele, tudo voltará para ele, certo, meu irmão? Depois do milênio, certo? No milênio ele já
já cumpre ali, mas tudo é dele. Depois do milênio, vem o que? O trono branco, e depois vem a guerra de Gog e Magog, certo? E depois vem o novo céu e a nova terra, certo? Sem mais nenhuma interferência de Satanás, sem mais nada para nos tirar novamente da presença de Deus. Por isso que hoje, meu irmão, nós dizemos adeus, até a próxima reunião, certo, meu irmão? Mas chegará um dia que essa palavra não existirá mais no nosso vocabulário. Até mais, até logo, não. Amém? Nós vamos ficar juntos novamente, como uma família para todos sempre. A família nossa, no natural, a gente cria nossos filhos. Meu pai, por exemplo, com a minha mãe, tive a felicidade de ter 9 filhos. Uma morreu, ficou 8 filhos. E por muitos longos anos da vida dele, ele nos mantinha debaixo do mesmo teto, comendo na mesma mesa, certo? Vivendo na mesma casa. Mas chegou um tempo que os mais velhos foram migrando, saindo, deixando a casa do pai, procurar melhoras de vida, e começaram a espalhar Belém, Santarém, Manaus, certo? E o meu pai, uma vez, ele disse essa frase que nunca me esqueci. Ele disse: meu filho, uma vez quando eu contestei com ele, eu deveria ter uns 12 anos, 13 anos, que eu me lembro muito bem, quando a mamãe chamava, hora do almoço, todo mundo tinha que vir. E todos nós sentávamos na mesa, mas ninguém ousava tocar em nada, sem que antes o chefe, o cabeça viesse, se assentasse, e o primeiro que era servido era ele. Olha como a coisa decaiu. Hoje, o primeiro que serve é as crianças. Tiraram o lugar da autoridade do chefe para dar para uma criança. Hoje o primeiro que serve é criança. No tempo lá atrás, o primeiro que servia era o cabeça. Certo, meu irmão? Primeiro, ninguém mexia. A mãe ficava lá. Não, teu pai ainda não chegou, não pode, ninguém mexe. Todo mundo ficava olhando ali com aquela fome, né, irmão Jair? Ficava olhando, ninguém podia mexer. Aí o velho chegava, sentava, nem fazia oração, porque não tinha conhecimento, né? Mas ele pegava, então ele servia. Aí depois que ele servia, a mãe ia servindo do mais velho até chegar no menor. A hierarquia começava dentro de casa, a escola começa de casa. Por isso que hoje não tem mais respeito. O menor não respeita o mais velho, o mais velho não respeita mais os menores, porque não tem mais esse tipo de ensino em casa. Foi bagunçado, certo, meu irmão? Primeiro que serve na mesa é a criança, né, meus irmãos? E antigamente, depois do papai, vinha a minha irmã, que mora em Belém, a Rosilene. Depois vinha a Arlene. Depois vinha o Rui. Depois que vinha eu, sou o quarto. Aí depois vinha meu irmão Jair. Aí vinham os outros, certo, meu irmão? Essa é a hierarquia. E agora ninguém sabe mais quem é pai e quem é mãe. Tudo bagunçou. O diabo entrou, bagunçou. Hoje eles comem na frente de uma televisão. Cada um pega seu prato, senta no chão, senta no sofá, senta na cadeira, né, meu irmão? Não come mais na mesa. E o Mambrana vem dizer na mensagem, Deus de simplicidade, a mesa, ela é o pequeno altar da família, é onde se serve a refeição, é onde agradece a Deus por aquela refeição. Certo? Não é cada um não, que chega lá, vai pegando o seu prato, vai ligar lá para assistir a televisão. Não. Certo, meu irmão? Agora, eu prego isso, tome isso, não espere que seus parentes, certo, coloque a casa em ordem, mas pelo menos coloque a tua casa em ordem, agrada a Deus, certo, meu irmão? Vamos lá, certo? Mamblana vem diz, ele foi tentado em riquezas, poderes, domínio e assim por diante. Ele tinha que sofrer tudo isto, e para fazê-lo,
ele não podia estar com Deus em espírito, ele tinha que ser Deus em carne, certo? Para ser tentado, ele tinha que ser Deus em carne. Agora, eu estou falando esta manhã sobre a deidade de Cristo, de modo que vocês saibam quem é que nós estamos adorando hoje. Não um bebê numa manjedoura, ou um Papai Noel, porém, nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso na deidade de seu Filho, Jesus Cristo, certo? Amém? Deixa-me ver, 62, e observem então, aquele sangue desceu, e era Cristo Jesus, o próprio Deus, vindo de Espírito, entrou em Cristo Jesus, e a Bíblia disse que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É isso certo? A congregação diz, certo? O próprio Deus Jeová morou em Cristo, e foi feito um parente nosso, porque ele nasceu em carne humana, como nós somos. É isso certo, amém? As células de sangue foram desenvolvidas por Deus, as células de carne foram desenvolvidas no ventre de Maria, e deu à luz o Filho, e Deus desceu, e viveu em carne humana, e foi feito, e foi tentado em todas as maneiras, exatamente como nós somos. Vocês creem nisso? Amém, muito bem. Quando Jesus foi para se batizar no Rio Jordão, a Bíblia diz que o céu se abriu, e o Espírito Santo em forma corpórea, como uma pomba, falou, eis o meu filho amado, em quem me comprazo, certo? Eis o meu filho amado, em quem eu habito, certo? Glória a Deus, ele testificou. Só não crê quem é cego, quem não tem entendimento, que o maior testemunho é este, no livro de São João, quando Jesus foi batizar, o céu se abriu, o Espírito Santo veio em forma corpórea e disse, eis o meu filho amado em quem eu habito, em quem eu moro, certo, meu irmão? Lá no livro de São Mateus 17, quando ele se transfigura perante Pedro, João e Tiago, quem foi que apareceu lá? Moisés e Elias. E quando Pedro disse, Senhor, quer que façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e para Elias, ele foi interrompido e a voz falou, este é a ele ouvir, amém? A ele ouvir. Se ele mandar construir 3 tabernáculos, construa. Se ele não mandar construir, não construa, Pedro, amém? Porque a ele ouvir, glória a Deus. E no dia de Pentecoste, certo? Foi tirado lá todos os pensamentos errados de Pedro. Quando o Espírito Santo desceu, e as pessoas ficaram atônitas, e perguntaram, o que faremos para também receber o Espírito Santo? Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados, em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. Mas Pedro não estava quando Jesus mandou batizar, fazer discípulo em todas as nações. Pedro estava, certo? Pedro estava lá, quando Jesus chamou ele, disse, olha, ide por todas as nações fazendo discípulos, ensinando-os e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, Mateus 28, 19, Pedro estava lá, aquela era a comissão que Deus deu. Mas quando o Espírito Santo desceu, Pedro não usou as mesmas palavras de Jesus. Pedro não mandou batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Pedro mandou batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo o livro de Atos, que é o ato do Espírito Santo na vida dos discípulos, você não vai encontrar nenhum batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, porque Pedro foi revelado, o Espírito Santo se revelou, que Pai, Filho e Espírito Santo é doutrina de Satanás, certo? Porque foi introduzido aqui na terceira era, no ano 325, no concílio de Nicéia. Constantino, o imperador, ele que criou essa doutrina,
e passou para a quarta, para a quinta, para a sexta, chegou na sétima era. Mas quando manifestou o ministério da águia do profeta, a águia pôde nos levar de Laodiceia para Éfeso e ver o que nasceu em Éfeso, e ver o que nasceu na igreja primitiva, e ver o que nasceu no livro de Pentecostes. O diabo leva as pessoas só vê milagre. O diabo só vê as pessoas vê cura. A sombra de Pedro curava, mas eles não conseguem ver que o Pentecoste, quando eles foram cheios no cenáculo, a primeira palavra, o primeiro culto que eles tiveram foi quando Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. A Bíblia diz que houve uma grande conversão, 3.200, certo? 3.200? Foram salvas, creram, certo, meu irmão? Mas o diabo, através dos teólogos, eles conseguem só ver milagre de Jesus. A pregação deles é só sobre milagre. Ele não consegue pregar sobre selos, porque ele não sabe o que é selos. Enquanto que a noiva não olha mais para o rudimento, a noiva não olha mais para, porque a noiva entende que o milagre, nós somos o milagre de Deus. Certo? Você está aqui de pé, você está aí de pé, porque você é um milagre de Deus. Certo, meus irmãos? Um milagre de Deus. Você é este milagre de Deus. Então, já vou encerrar, meu irmão, tá? Tem mais 10 minutinhos. Só para mostrar para você aqui no 64 da mensagem da Deidade de Jesus Cristo. Irmã Brana vem disso. No livro de Ruth, está um quadro muito bonito. Ali, de como Boaz, tipo de Cristo, um tipo, né? De como Ruth atravessou para um país estranho, como uma apostata, saiu da terra e trouxe de volta com ela, eu quero dizer, Noemi, né? Noemi, glória a Deus, né? Noemi, uma Brana diz. E trouxe de volta a Ruth. E quando Ruth voltou, ela estava de um país de Moabe. Quando ela voltou, ela era uma moabita, absolutamente um quadro da noiva gentia da igreja. Quando ela foi se despedir de Noemi, Noemi lhe disse, beijou-a e lhe disse que voltasse ao seu povo. E ela disse, eu irei contigo, ao teu povo, que o teu povo seja o meu povo, que a tua habitação seja a minha habitação, que o teu Deus seja o meu Deus, e nada a não ser a morte nos separará. Onde tu morreres, morrerei eu. Onde tu fores sepultada, eu serei sepultada. Oh, que fé, certo? Você sabia que os moabitas, aquele país, aquela grande nação que conquistou ali, foi destruído? Eu estava assistindo um documentário, e não se fala mais em moabita, mas quem lembra dos moabitas é a Ruth, certo? Os moabitas são lembrados por causa da Ruth, que é um tipo da noiva gentia, certo? Mas não existe mais, aquele grande país acabou, certo? Eu estava vendo um documentário, e aí, agora, eis um quadro da igreja gentia, entrando em Cristo, certo? Porque uma vez que nós éramos estranhos, longe de Deus, somente os judeus eram os únicos a serem salvos. Porém, nós estamos mortos, nós estando mortos em Cristo, aceitamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa. E Cristo obteve uma noiva gentia. E isto é exatamente correto. Agora, para poder redimir Boaz, para redimir a herdade perdida de Noemi, essa foi a condição apostata de Israel, certo? Se apostatou. Então Moabe tinha que sair e tinha que descalçar o seu sapato perante as portas, perante os anciões, para dar um testemunho público que ele tinha redimido aquela mulher perdida em sua herdade. E ao trazer isso, então ele comprou de novo. Também ele obteve aí a sua noiva,
a mulher que ele estava procurando. Ele tinha que redimir a mulher primeiro, que era Noemi, que é um tipo de Israel, né? A fim de ter a noiva gentia, que somos nós. Vocês não veem? E isso é a mesma coisa que Cristo fez. Ele deu um testemunho público às portas de Jerusalém. Quando ele foi moído, castigado, afligido, ele foi levantado ele foi levado até o Calvário, para a chamada colina do Gólgota, e banhou a colina com o seu próprio sangue, com um testemunho público que ele tinha redimido toda a herdade perdida, desde lá atrás, no princípio, e tem redimido o seu povo da maldição, do pecado e das garras do inferno. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Quem fez isso? O nosso parente redentor. Então, meus irmãos, quando você vai ler os selos, se você for ler os selos, você, antes do cavaleiro branco aparecer, o irmão Branham mostra para nós, certo? A obra redentora. Primeiro ele mostra para nós sobre o que Deus fez para nos resgatar. Então depois ele mostra o cavaleiro branco, o anticristo, certo? Mas primeiro ele mostra o plano que estava na mente de Deus, o plano da redenção que já tinha acontecido desde antes a fundação do mundo. Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, certo? E hoje, a partir das 6 horas, já no comecinho da noite, 6 horas, né? A gente vai estar novamente aqui e a gente vai dar continuidade, terminando já essa série, certo? De 4 mensagens, a gente vai, certo? Terminar essa série hoje à noite, e creio em Deus que terça-feira vamos começar, certo? Umas novas mensagens também, tá? Então que Deus abençoe. Amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por crer e saber deste plano magnífico, perfeito, Pai, que o Senhor escondeu dos sábios entendidos e revelou a nós nesses últimos dias, através do teu profeta William Branham, o 7º anjo que veio para revelar todo o mistério de Deus, e João que veio para reprofetizar outra vez, Pai, no ministério, o ministério de João, que estava em um homem, em um pastor, chamado Osmar Rodrigues Costa, o representante desta noiva, Pai, o qual nós sentamos para ouvir os seus ensinamentos, e agora nós estamos dando seguimento, Pai, a tudo aquilo que ele nos ensinou, que ele aprendeu de Branham, e Branham aprendeu do Senhor, Pai. Obrigado, meu Jesus, receba a nossa gratidão, hoje para todo sempre. Amém. Amém.